Tradutor, Tinky Winky Revisor, Dark Silo. Depois que Jin-Woo terminou a tarefa de verificar o saldo em sua conta, ele foi arrumar um terno e até teve tempo de cortar o cabelo em um salão próximo. Ele era uma pessoa completamente diferente do que quando ele saiu de casa. O dinheiro é realmente bom. Jin-Woo parou ao lado de uma vitrine e verificou seu novo visual no reflexo. Isso deve ser bom o suficiente. No mínimo, não vou deixar uma má impressão. Ele verificou a hora. Eram 4h20. Ela disse para estar lá por volta das 5. Ele chegaria a tempo. Tashi. Ele chamou um táxi e chegou à escola com tempo de sobra. Ele viu Jinha esperando por ele na frente. Sanjinha. Sua irmãzinha não percebeu que ele havia se aproximado e pulou. Opa. Jinha olhou para ele como um servo para os faróis. Com licença, você é mesmo Sanjinho SS? Você não reconhece seu próprio opa? Jinha olhou para cima e para baixo a sua figura e exclamou. Bem, você é uma pessoa completamente diferente agora. Você achou que eu gostaria de conhecer a professora da minha Dongsang em agasalho e chinelos. Uau! Jinha não conseguiu fechar a boca. Seu queixo vai cair. Estou indo na frente. Parecia que Jinha estava chocada demais para guiá-lo, então Jin-Woo assumiu a liderança. Ele foi um estudante aqui há 5 anos. A estrutura já era familiar para ele. Ele sabia que a reunião aconteceria em uma sala de conferências e não em uma sala de aula, então ele seguiu nessa direção. Seu ritmo era rápido. Oh opa! Espere por mim. Jinha trotou rapidamente atrás do irmão. Olá, professora. Olá. No caminho, ele cumprimentou vários professores. Todos eles olharam para ele enquanto ele passava. Quem era esse? Ele é um ex-aluno? Eu não acho que haja estudantes assim em nossa escola. Ele é um novo professor? Os professores não foram os únicos que viraram a cabeça. Uau, bonito. Quem é esse? Essa não é Jinha ao lado dele. Deve ser o irmão dela. Uau, ele é tão legal. Um corpo musculoso e um terno elegante. Até mesmo uma pessoa simples seria chamada a atenção. Bem, Jin-Woo estava completamente desinteressado. O sussurro de um estudante entrava em um ouvido e saía pelo outro para ele. Aquela que estava animada com tudo aquilo era Jinha. Ela abriu os ouvidos e ouviu os sussurros de seus colegas. Depois foi até o irmão e o marcou com o cotovelo. Uau, opa é muito popular. Ele a ignorou pela primeira vez. Você sabe, não tem namorada. Certo? Ele a ignorou pela segunda vez. Sua irmãzinha fofa deve apresentar você a alguém. Ele beliscou as bochechas dela na terceira vez. Não se meta. Desculpe-me. Jin-Woo a soltou e ela esfregou sua bochecha vermelha. Eu sei que você está gostando de tudo isso. Enquanto eles estavam sendo irmãos, eles haviam chegado. Jinha girou com um floreio e gesticulou. Opa, é aqui. Jin-Woo estava prestes a entrar, depois se virou para Jinha. E você? Isto é apenas para os pais responsáveis e o professor. Eu estou aqui apenas para te ver. Ah, certo, Jin-Woo lembrou de seu próprio passado, em seu último ano do ensino médio. Na época, ninguém tinha vindo por ele. A mãe já estava tendo dificuldades em se mover naquela época. Depois que sua mãe adoeceu, ela teve que ser rapidamente hospitalizada. Não querendo sobrecarregar seu corpo fraco, Jin-Woo não contou sobre a reunião dos pais responsáveis. Ele teve que suportar o seu professor lhe incomodando por um tempo por causa disso. Lembrando-se da experiência, ele percebeu por que Jinha estava nervosa quando ela pediu pelo seu tempo. Ele perguntou a sua irmã com um sorriso. Você está ficando até tarde hoje também, certo? Sim, você pode ir para casa sem mim. Tudo bem. Ele deu um tapinha na cabeça dela antes que ela pudesse reagir, enrolando o cabelo dela. Estude bastante. Ah droga, não faça isso. Eu te vejo em casa. Jin-Woo entrou na sala de conferências com um sorriso. Jinha ajeitou o cabelo enquanto fazia beicinho. Quanto tempo mais você vai me tratar como uma criança? Bem, não era como se ela odiasse. Ela olhou em volta.
Preocupada que alguém pudesse ter visto depois de confirmar que ninguém estava por perto, ela correu para a sala de aula. Se ele tivesse que descrever sua primeira impressão da professora da sala de Jinha em uma frase. Ponto. HMM. Ela parecia uma pessoa virtuosa. Você deve ser o irmão mais velho de Jinha. Aspas. Ela era uma professora de meia-idade de aparência sábia. Alguém com um sorriso brilhante que faz a outra pessoa se sentir confortável. Conhecendo as circunstâncias de sua casa, ela não questionou a presença de Jinwoo em todas as reuniões de pais responsáveis. É um prazer conhecê-lo. Eu sou o professor da sala de Jinha. Eu não percebi que Jinha tinha um lindo irmão mais velho, ou uma saudação atrevida, mas agradável. Jinwoo inclinou a cabeça. Não me lembro dela enquanto estava aqui. Ela deve ter entrado como uma nova professora depois que ele se formou. Eles dizem que a primeira impressão é muito importante. Após a saudação, ele conseguiu relaxar um pouco. Ela é respeitosa com alguém muito mais jovem como eu. Parecia que o último ano da sua irmã mais nova não seria atormentado por um mau professor. Por favor, sente-se. Ela apontou para uma cadeira. Jinwoo se sentou e encarou a professora através de uma grande mesa. Eu não acho que você tenha que se preocupar com Jinha. Eles conversaram sobre os assuntos padrões para uma reunião de pais responsáveis. Sua conversa continuou em um bom humor por algum tempo. Porque Jinha era uma estudante modelo, sua professora não tinha nada além de coisas boas para dizer. Jinha quer ir para uma escola de medicina, certo? Sim. A professora leu o perfil de Jinha. As pontuações nos testes foram boas e as notas gerais são excelentes. Ela deveria ser mais do que capaz de entrar em uma boa escola. Então, por favor, não coloque muita pressão sobre ela. Jinwoo assentiu solenemente. O rosto da professora estava cheio de expectativas para Jinha. Na verdade, muitos professores de sala de aula para os alunos do ensino médio estavam estressados devido às notas dos alunos. Afinal, o último ano de um aluno na escola determina o curso de suas vidas. Pode soar estranho para as pessoas no Oeste, mas é realmente verdade na Coreia. Há uma razão pela qual o país é conhecido pela imensa quantidade de pressão que os pais colocam em seus filhos durante o ensino médio. Foi por isso que ouvi dizer que a maioria dos professores queria evitar o ensino superior. Ele ouvira dizer que alguns professores foram forçados a entrar. Com isso em mente, ficou claro que a professora de Jinha era alguém com paixão pelo trabalho. Como guardião de Jinha, Jinwoo ficou muito grato por isso. A reunião estava chegando ao fim após 15 minutos. E então, Jinwoo estava prestes a se levantar, mas então a professora fez uma pergunta cuidadosamente. Eu ouvi que o Opa de Jinha era um caçador. Seus olhos de repente ficaram sérios. Jinwoo percebeu que algo estava acontecendo. Sim, eu sou. Se Jinha sofresse o despertar, você a deixaria trabalhar como um caçador? Absolutamente não. Nunca. Jinwoo firmemente respondeu. Ele não precisava pensar sobre isso. A expressão da professora escureceu. Como eu esperava. Quando Jinwoo olhou para ela desconfia de zero, a professora continuou com hesitação. Se não for muito problema, posso pedir-lhe um favor? Jinwoo assentiu. Se for algo que eu possa fazer. Ele ouviria pelo menos. A mulher era professora de Jinha, ele não queria azedar o relacionamento deles. Temendo que ela mudasse de ideia. Uma das alunas aqui passou pelo despertar recentemente. Ela está planejando abandonar e começar a trabalhar como caçadora. Ela está ausente há algum tempo agora. Era uma ocorrência comum. As pessoas que recentemente receberam o despertar ignoravam o bom senso e se jogavam na profissão de caçador. Apesar de não saberem no que o trabalho realmente implicava, eles o faziam com orgulho pelo fato de serem diferentes de uma pessoa comum. Mesmo se você fosse um dos despertos, assumir o título de caçador e ganhar quantias para mudar de vida ainda era difícil. A professora suspirou profundamente. Se isso continuar, a escola não terá escolha a não ser agir. Eu quero evitar isso, se possível. Mesmo se você fosse um caçador,
Você não acha que deveria ter um diploma de ensino médio? Jin-Woo assentiu em concordância. Na resposta positiva, o rosto da professora se iluminou um pouco. Você poderia, por favor, convencê-la a pelo menos de pensar em se formar? A professora sorriu suplicante. Jin-Woo fez uma pergunta por curiosidade. Aquela aluna, qual era a sua posição? Pelo que ouvi, é o posto mais baixo. Rank é. Ponto. Ela não vai viver muito tempo. Jin-Woo estalou a língua dentro de sua cabeça. Até mesmo entrar em um calabouço exigia cautela com aquele rank 9 entre 10 vezes. Entrar em uma dungeon com uma atitude despreocupada nascida de arrogância resultaria em ficar deficiente ou morrer. O fato de uma garota com a idade de sua irmã poder encontrar um destino assim pesou muito em Jin-Woo. No entanto, ele sabia que esta era uma decisão dela. Ninguém a forçou a isso. Era lamentável, mas ele não queria perder tempo com sua programação para interferir na escolha de outra pessoa. Eu não tenho certeza se eu poderia convencê-la. Pessoas assim não gostavam de dizerem o que deviam fazer. Sendo assim, Jin-Woo decidiu recusar e começou a se levantar. Mas a professora continuou. O nome dela é... Jinha deve conhecê-la. Aspas. A passagem original não fala o nome da aluna aqui. Quando ele ouviu o nome da aluna, Jin-Woo não conseguiu se levantar. Ele perguntou para confirmar. Professora, pode dizer o nome dela de novo? E. Você a conhece? Aspas. Novamente não é dito o nome na passagem original. Ponto. Aspas. Que mundo pequeno. Jin-Woo estava sem palavras. Na mesma hora. Residência pessoal do presidente da construtora Yuojin Construction, Y.O. Myung-han. De manhã cedo, carros luxuosos e caros fizeram aparições sem parar na casa. Todos eles chegaram pelo mesmo motivo. Era para o memorial do presidente fundador da construtora Yuojin, Y.O. Byung-seol. Ele era o pai do empresário da Coreia, Y.O. Myung-han. O primogênito do homem certificou-se de limpar todos os horários, não importava o quão ocupado ele estivesse, e cuidava do funeral de seu pai todos os anos. Como prova do feroz comportamento e influência do homem, todo o clã YO se reuniu comum neste dia. Serviço Memorial, na Coreia, e eu acho que a maioria dos países do leste asiático, as famílias viajam de longe quando se trata de lembrar os mortos, especificamente os mais velhos que morreram. Famílias grandes reuniam o clã inteiro em um só lugar para a recordação. Um certo presidente da firma de investimento. Um certo presidente da empresa farmacêutica. Um proprietário de um determinado shopping. Os membros do clã YO estavam cheios de chefes proeminentes de vários setores empresariais. Até os filhos deles eram as elites entre as elites. Exceto por um. Aquela pessoa, sem ser instruída a fazê-lo, ficou em silêncio num canto, agindo como se não existisse. Era o YO Jin-Woo. Chato. O jovem desejou que toda essa cerimônia acabasse logo. Correr pelas dungeons com Young-min era 100 vezes, não, 1000 vezes melhor que isso. Eu me pergunto o que Young-min está fazendo agora? Agora que ele pensava sobre isso, ele não conseguia imaginar como Jin-Woo passaria o seu dia de folga. Jin-Woo ociosamente pensou em coisas aleatórias enquanto tomava sua bebida. Olá! Quem mais poderia ser? Mesmo de relance, você poderia dizer que o dono da voz era um homem de talento. Exalando a aura de uma elite. Usando óculos de alta classe. Uma alta estatura. Era o irmão mais velho de YO Jin-Woo, YO Jin-san. O primogênito de YO Myung-han. O herdeiro que controlaria as construtoras Yuojin algum dia. O homem estava bem diante de seu irmão mais novo e olhou para ele. Você deveria estar de pé e cumprimentando os parentes. Quanto tempo você vai agir como uma criança? Ponto tanto faz. Saiba que suas ações indecorosas só mancharam o nome do nosso pai. As palavras de YO Jin-san não tinham um pingo de amor fraternal nelas, apenas em absoluto desdém de desprezar alguém inferior. Claro, YO Jin-Woo tinha pouco amor por seu irmão, mas não ousava falar algo contra ele. Ponto. Aspas.
Seu irmão seguia o pai de muitas maneiras, afinal, ele era um gênio entre os gênios que estavam no topo da classe em todos os assuntos, e suas notas eram apenas a ponta do iceberg. Depois que se formou, começou a trabalhar com o pai, Yoo Myung-han, em vários setores de negócios e produziu ótimos resultados. Comparado a ele, Yoo não tinha nada para mostrar por si mesmo. Mesmo entrando na faculdade com a ajuda do nome da família, sempre que ele estava ao lado de seu irmão, Jin se sentia reduzido à inexistência. Patético. O irmão mais velho franziu a testa para a cabeça baixa do jovem. Ele rapidamente se virou e foi embora. Estimado tio. Oh, é Jin-san. Como você está? Jin finalmente conseguiu levantar a cabeça depois que Jin-san se afastou. Por isso ele odiava voltar para casa. Se não fosse uma memória do avô dele. Enquanto Jin suspirou repetidamente para si mesmo, outra voz familiar veio de trás dele. Uau, eu realmente odeio esse cara. Aspas. Jin se virou. Era sua prima, um ano mais velha que ele, Soyun. Você ouviu o que ele disse? Que idiota. Soyun se aproximou e, antes que Jin pudesse reagir, lhe deu um tapinha de leve no ombro. A testa de Soyun se enrugou bastante. Olhe só pra você, qual é? TSC, continua patético. Jin não conseguiu segurar a risada após vê-la imitar seu irmão. HMPF. Kelk. Pare com isso. Eu não estou bem para ficar zoando com você agora, você sabe. Continua tão patético. TSC. Kel. Ei. Arg, eu já falei pra parar. A idade deles era bem próxima, então eles interagiam como amigos bem próximos. Soyun parou em frente a Jin. Por que você continua agindo desse jeito? Como assim? Digo, qual é? Você é um despertado agora, né? Não me diga que ainda não consegue ganhar contra alguém normal. E daí? Você acha que eu vou começar a sair descendo a porrada no meu irmão mais velho? Bem, não acho. Mas... Soyun mordeu o seu lábio. Imaginando que tipo de punição o patriarca poderia dar ao pobre Jin se ele tivesse socado seu irmão mais velho. A perspectiva disso era aterrorizante, no mínimo. Não era como se ela não entendesse os pensamentos profundos de Jin de quando ele teve que ficar no receptivo fim do ridículo. Soyun virou seus olhos e parou na direção onde Jin-san tinha sumido. Tanto faz. Ele ainda é um babaca sem graça. Ela também odiava Jin-san tanto quanto Jin. Aconteceu apenas dela ser uma das poucas pessoas que conheciam a verdadeira face de Jin-san, escondida por trás daquele sorriso falso. Você ouviu o que ele disse? Que babaca. De qualquer forma, Jin não concordou com ela. Isso não era porque aquele cara era seu irmão. Não, ele só queria vencer seu irmão frente a frente, não falando mal dele desse jeito. Enquanto Jin manteve sua boca calada. Soyun meticulosamente o perguntou. Então, aquele plano ainda está de pé? Ponto de interrogação. Você sabe, aquilo de você se tornar um Guild Master, às custas daquele cara. Ao invés de responder, Jin só sorriu. Quem acreditaria mesmo se ele gritasse? Seria um alívio se não zombassem dele. Ele e seu irmão lutando assim? De qualquer maneira, agora que ele tinha o as chamado Youngnin, as chances dele vencer aumentaram bastante. Se eu conseguir urna licença, então seria possível batalhar contra seu irmão. Soyun viu a determinação nos olhos de Jin e falou em termos diretos enquanto se apoiava em seu quadril. Eu prefiro morrer a trabalhar para ele. Então, faça tudo o que puder, ok? Eu não quero lutar contra seu pai nisso. Ponto. Valeu. Era assim como Soyun se mostrava para ele. Na verdade, ela era uma caçadora rank A que começou a carreira como uma famosa atriz quando criança. Mesmo com seu fundo de Leidin, ela não havia entrado nisso,
Várias guildas ainda tentavam recrutá-la pelo seu ranking e pela sua fama. Por alguma razão, ela continuou recusando todas as ofertas e seguiu como modelo desde então. De qualquer forma, uma oferta da qual ela não poderia recusar chegou à sua porta. Era a oportunidade de ser uma das fundadoras da, ainda em criação, Guilda Yujin. Era uma ordem direta do patriarca, Yoo Myung-gwan. Ela não poderia ignorar as ordens do patriarca, mas também não queria trabalhar para Yoo Jin-san também. Yoo Soo-yoon tinha muito a pensar agora. Embora o garoto não fosse tão confiável, ela só podia depositar suas esperanças em Yoo Jin-woo. Ouvindo o som de um celular vibrando vindo do bolso de Yoo Jin-woo, Yoo Soo-yoon perguntou: "Você não vai atender?" Ele estava viajando pensando em algo. Apressadamente ele atende seu telefone depois dele ter tocado por algum tempo. O número na tela era familiar. Young-ni. A expressão de Yoo Jin-woo se abriu após ele compreender quem era. "Fala, Young-ni." Ele atendeu a chamada enérgico. "Sim? Claro, Young-ni. Não, eu consigo estar lá, sem problema. Já chegou, Young-ni." Yoo Jin-woo encerrou a ligação ali. Yoo Soo-yoon mostrou seu interesse após ver Yoo Jin-woo mudar em 1/180 e ficar feliz. Que isso? Quem era? Que pena para ela, não era a hora dele parar e explicar toda a situação para ela. E não é que Young-ni lhe pediu um favor agora? Nos falamos depois. Vendo Yoo Jin-woo rapidamente sair, a cabeça de Yoo Soo-yoon virava de um lado para o outro. E por que ele está tão animado agora? Sempre que participava do encontro familiar de alguma forma, Yoo Jin-woo sempre andava de ombros caídos, mas hoje era diferente. Estranho. Yoo Soo-yoon disse a si mesma para lembrar-se de perguntar ao garoto depois. Enquanto isso, Yoo Jin-woo procurava por seu pai. Logo seria a hora do almoço e Yoo Jin-woo não podia sair da reunião familiar sem a aprovação de seu pai, especialmente quando parentes estavam presentes. Yoo Jin-woo olhou os arredores e consequentemente viu seu pai à distância, conversando com outras pessoas. Ele tinha a cara de um tigre. Sua personalidade era dura, nunca soltando um sorriso por causa que ele pensava que isso seria desprezível. Para alguém corno Yoo Jin-woo, seu pai era alguém difícil de se comunicar. Eu nem comecei. Ele já estava ficando nervoso. Mas ele tinha de ser corajoso agora. Bem, eu fiz uma promessa. Yoo Jin-woo inspirou profundamente e, devagar, começou a caminhar até seu pai. Ele quase desistiu várias vezes no meio do caminho, mas ele se segurou e continuou. E finalmente, Yoo Jin-woo resolveu chegar antes de seu pai, Yoo Myung-gwan. Pai. A distância entre eles era um pouco grande para uma relação entre pai e filho. Yoo Myung-gwan virou seus olhos para Yoo Jin-woo. O que você quer? Sentindo um ar de incerteza, as pessoas à volta de Yoo Myung-gwan, todos se distanciaram ao mesmo tempo, como se o movimento tivesse sido planejado. Pai, tudo bem se eu sair por um tempo. Yoo Jin-woo bloqueou qualquer tipo de entonação ou energia enquanto falava com seu pai. Eu voltarei antes do jantar. Yoo Myung-gwan parou ali com a expressão de quem estava preparado para repreender seu filho desapontador. Mas então ele soltou um suspiro e deixou sair a resposta, embora com má vontade. Ponto. Certo. Vai e volte em tempo. A expressão de Yoo Jin-woo se abriu e abaixou sua cabeça. Obrigado, pai. Ele saiu dali como um relâmpago. Yoo Myung-gwan ficou ali parado olhando Yoo Jin-woo ir, de cara fechada. Enquanto isso, sua esposa se aproximou. Querido. Acabaram de me ligar de Viena. Essa era uma das mensagens das quais ele vinha esperando. Yoo Myung-gwan imediatamente focou a atenção em sua esposa. São os resultados do concurso. Ela ganhou? Claro. Como é nossa filha, isso já era esperado. Um sorriso se formou em Yoo Myung-gwan, mas desapareceu logo em seguida antes que qualquer um pudesse perceber. Então quando ela voltará para a Coreia?
Ela disse estar ocupada durante esse semestre, e que virá quando terminar. Myung-Yuan franziu bastante a testa. Eu a mandei vir à cerimônia de sua avó independentemente do quão ocupada estivesse. Ah, querido, as crianças não veem mais tanta importância nessas coisas. TSC, TSC, TSC. A dama da família YOO cuidadosamente olhou para a atrapalhada gravata de YOO. Myung-Yuan intimamente falou com ele. E também, por que você não dá um pouco mais de atenção ao Jinho? Você falando nisso de novo. Um tigre deve criar tigres, e não gatinhos. Gatinho ou tigre, ele ainda é nosso filho. Você percebeu? Depois de se formar do ensino médio, essa tinha sido a última vez que Jinho sorriu na sua frente. Ele fez aquilo. Myung-Yuan voltou a olhar na direção em que Jinho tinha ido, com sua face mostrando um tom de confusão. Mas isso só durou um mísero segundo. Myung-Yuan disse desmotivado. Talvez ele tenha achado uma namorada. De qualquer forma, estão esperando por nós. Vamos voltar para dentro. Base da Associação de Caçadores em Gurgo, Seul. Um dos empregados da associação estava checando vários equipamentos na instalação e de repente parou em frente a um medidor de energia mágica em miniatura. Mas que p? Ponto de interrogação. O que está errado com isso? O número na tela deveria estar indicando 0, porém o valor ficava subindo e descendo. Era como se aquilo estivesse louco. Enfim, o empregado não pensou muito sobre isso. Como esses objetos eram muito sensíveis, eles quebravam com facilidade. E, Kim Mi-gun-ah. Senhor. O subordinado rapidamente se aproximou. Quantos portais esse cara aqui mediu recentemente? Qual o código dele? N1744B. O subordinado checou o registro e franziu a testa. 7 portais, faz alguns dias. Alguns dias. Deixa eu ver. Era verdade. Há 2 dias, o objeto havia medido o rank de 7 portais e, desses 7, 4 já haviam sido fechados pelos caçadores. Houve algum problema com algum desses portais? Não, senhor. Eu não soube de nada. Ah, é? O empregado lentamente roçou a barba. Normalmente, quando medidores de nível mágico como esse eram vistos com mau funcionamento, as autoridades eram informadas para remedir todos os portais que o dispositivo defeituoso havia medido. Era uma coisa óbvia de se pensar sobre isso. O que aconteceria se caçadores que entram num portal pensando ser rank C, mas na verdade fosse A ou B? Nenhum deles voltaria vivo ou inteiro. Assim eram dungeons de alto rank. Parecido como a diferença entre caçadores de rank alto e baixo, que eram enormes e impossíveis de transpassar, a diferença entre dungeons de rank alto e rank baixo também eram imensas. Não é à toa que dungeons de rank alto eram exclusivas de grandes guildas. Eu deveria avisar agora? Passar isso para outros não era tão difícil. De qualquer forma, nem pense nas vozes raivosas das equipes que perderam mais tempo para pagar para remedir os portais, e nesse tempo a dungeon poderia se abrir. E se isso acontecesse, a associação não teria como refutar as críticas dirigidas a ela. Que droga! Se acontecesse algum acidente em algum desses portais, ele poderia até mesmo perder seu emprego. Eu trabalhei muito duro conseguir esse trabalho. A Associação de Caçadores tinha um nível de tratamento semelhante às empresas públicas estaduais. Se alguém quisesse ser contratado teria que se esforçar bastante, além de passar no teste, a princípio. Só de pensar em perder o emprego ele quase desmaiava. Nem ferrando. Ele balançou a cabeça. O subordinado também sabia mais ou menos o problema do superior. Por isso ele perguntou com cuidado. Sobre isso. O que faremos? Já faziam 2 dias. Se houvessem problemas, ele já não teria ouvido falar por agora? Ponto. Deixe isso. Vai ficar tudo bem? Bem, eu acho que não vai acontecer mais nada. Já fazem 2 dias, né? Realmente. O subordinado assentiu. No relatório, escreva que o N1744B estava funcionando bem até ontem, mas que mostrou falhas hoje de manhã. Entendeu? Sim, senhor.
casa particular do chefe da 2ª divisão da Guilda Tigre Branco, AHN Sanmin. Ele parou de cortar cebolas e endireitou as costas. Seus ossos reclamaram alto. Cric. Ah! Jantar de hoje, ensopado de massa de soja. Como é conveniente para um solteiro por 8 anos, ele dominou a arte de cozinhar um grande número de pratos. Tudo aconteceu há 5 anos. Ele vivia se enchendo o tempo todo de fast foods, até que ele percebeu que sua saúde estava piorando, refletindo sua estupidez. Ele focou em aprender a cozinhar e agora, estava no nível de quase replicar um prato que vê passando na TV. Eles não falaram que o fim da sintonia é puro amor. Enquanto sua habilidade aumentava, os tipos de pratos que ele preparava para si mesmo eram simples acompanhamentos. Como o ensopado de hoje? É disso que eu tô falando. AHN Sanmin experimentou sua própria criação e assentiu com a cabeça como se estivesse impressionado com sua própria habilidade. Que pena, apenas uma pessoa poder experimentar seu ensopado. Ele sentia muito por isso. Eu deveria convidar alguém para almoçar. Ele logo pensou num certo subordinado, mas em seguida balançou a cabeça. Ele já estava cansado de chamar aquele velho bastardo, e ainda, que tipo de mal-entendido ele poderia causar convidando alguns empregados homens? Eu imagino se ele está fazendo o trabalho que lhe dei. Aquele cara era atencioso e esperto quase sempre, mas tinha uma parte dele que era um lesado também. Espera, por que diabos eu estou preocupado com o trabalho enquanto estou em casa relaxando? Hora de jantar. AHN Sanmin colocou o ensopado de massa de soja numa mesa na sala de estar enquanto cantarolava. Era normal para ele ver TV durante sua refeição. A mesa de jantar era grande demais para alguém solteiro jantar sozinho. Clique. Ele ligou a TV com o controle remoto e sentou no sofá. Estava passando um jornal. As notícias de hoje? Uma das coisas boas de ser solteiro era que ele não tinha que lutar pela posse do controle remoto com alguém. Quando ele ligava o BobTube, sempre estava no canal que ele queria. AHN Sanmin assistiu uma TV de tela plana pendurada na parede com o canto dos olhos, já que ele já estava de olho na tigela de arroz. Ponto. Todos os Estados Unidos estão em choque extremo após uma explosão inexplicável na sede da Associação Americana de Caçadores em Washington, D.C. O rumor entre os experientes era de que a explosão vinha de um novo talento que estava surgindo, causando uma tensão entre os caçadores de rank S. Uau! No que é que este mundo está se tornando? AHN Sanmin estalou a língua com uma cara triste, mas ainda não tinha esquecido de escolher o acompanhamento que ia indicar o começo de seu jantar. Bem, não tem muitos para escolher mesmo. Pode ser o kimchi também, né? Kimchi é um prato coreano bem temperado que usa picles. Ponto. Essa é a gravação da CCTV perto da divisão americana de monitoramento. Repentinamente rachaduras se formaram nas paredes da instalação. Fechar colchete. Não se importando muito com o que o jornal estava dizendo, o arroz quente que restava em sua colher era uma boa mistura com um pedaço de kimchi gelado que ele pegou na geladeira. E quando ele ia enfiar a colher na boca, seu telefone começou a tocar. AFF. Quem é a essa hora? AHN Sanmin pegou o telefone, mas rapidamente respondeu a ligação depois de ver quem ligava. Alô, aqui é o AHN Sanmin. Quem ligava, obviamente, era San Jin-woo. A expressão de AHN Sanmin se abriu. De qualquer jeito. Enquanto escutava a história de Jin-woo, AHN Sanmin ficava mais confuso. Desculpa, você quer saber se pode acompanhar o treinamento dos nossos recrutas?